Muito bem, muito bem. Salve, galera. Todos bem-vindos à nossa aula experimental gratuita do Labrum Anatomy. Sejam todos bem-vindos. Eu quero me apresentar. Meu nome é André dos Reis. Eu também sou aluno da Barcelona, ok? Cursei anatomia no ano de 2019, antes da pandemia. Tive a alegria de cursar essa matéria presencialmente e fazer todas as provas, os exames presenciais, ok, galera? E para nós é uma satisfação, desde então, né, desde a época que a gente já cursava a matéria, a gente já fazia grupos de estudos, né, trocávamos informações, ideias e por aí vai. E de uns anos para cá, então, a gente oficializou o nosso curso. Tá, galera? Muitos de vocês nos conhecem ali do Instagram, de outras plataformas, então sejam todos bem-vindos. A nossa aula de hoje é uma aula bem curta, por assim dizer, objetiva, e tem como principais objetivos dois, basicamente. Primeiro é dar uma pincelada em generalidades de anatomia, ok, galera? E o segundo objetivo nosso é explicar de maneira bem sucinta como que funciona o nosso curso, e essa aula, então, ela serve, pessoal, para vocês poderem aí, de alguma maneira, conhecer o nosso método e como que a gente tem trabalhado com nossos alunos aí ao longo dos anos. Tá, galera? Duas coisinhas, pessoal, primeiramente, que muitos perguntam, né? O calendário das nossas aulas, como que funciona e tal. Pessoal, nosso curso, ele acompanha a cátedra, tá? Acompanha a cátedra, e então a nossa ideia sempre como curso é uma aula, dar uma aula antes da faculdade, sempre para você chegar lá sabendo já o assunto, tá bom? Então a gente tenta caminhar uma aula adiantado sempre em relação à faculdade. E a segunda coisa é a bibliografia que a gente usa o Latarjet, tá bom? Então tá aqui o Latarjet, que é um dos livros recomendados, tá? Então eu recomendaria para você o Latarjet para locomotor, tá, galera? E neuro depois, Latarjet e Snell, e esplaquenologia Latarjet também, tá? Vamos falar um pouquinho sobre anatomia, e aí, à medida que a aula caminha, a gente vai trabalhando com vocês aí alguns conceitos e algumas ideias aí para você aprovar, chegar ao final do ano aí feliz, tranquilo aí caminhando para o terceiro ano. Galera, anatomia, então, é a área da biologia que estuda a forma e a estrutura do organismo, no caso nosso, humano, né? E suas partes. Então, a anatomia, ela trabalha a ideia, né? Se você dividir essa palavra aí, a anatomia, você vai ver que é um estudo em partes, né? Você corta em partes para poder estudar, tá bom? Então, esse conceito básico aí para a gente poder entrar aí no nosso assunto. Muito bem. Pessoal, eu sempre começo o ano dando essas dicas aí para os alunos poderem aprovar na matéria. Eu não vou aliviar para vocês, galera. Anatomia é uma matéria pesada, né? É uma matéria que como é que eu vou dizer assim, é um choque de realidade para quem vem do pré-grado, né? Que não estou dizendo que é leve, né? Tão leve assim, mas em comparação com o segundo ano em diante, se torna leve, né, galera? Então, anatomia é uma matéria pesada e você, primeira dica, tem que estudar todos os dias, tá, pessoal? Todos os dias ali, 1 horinha, 2, 3 por dia, você tem que estudar todos os dias, tá, galera? Acorda de manhã cedo, dá uma passada na aula que você viu no dia anterior, os livros, os apuntes e por aí vai. Segunda dica que eu dou para você é estimular as mais diversas áreas do cérebro, tá, pessoal? Então, você vai assistir a aula, no caso, a nossa aula ela é toda em português, com todos os materiais em espanhol. Isso tem ajudado bastante, né? Se você já foi à nossa página lá no Insta, você deve ter visto já, assistido alguns depoimentos de alguns alunos que se identificaram muito com o nosso método e aprenderam bem, né? Aprenderam bastante aí anatomia
nos anos anteriores, tá, galera? Então, vídeos, você vai estimular o teu cérebro através de desenhos, gráficos, leitura, e aí, quando cansou, você volta para o vídeo, gráfico, leitura, livro, aponte, por aí vai, né? Então, várias formas, né, pessoal, que você tem de estudar anatomia. Galera, uma coisa que passa por alto já no início do ano, e depois alguns alunos padecem por não ter pego essa informaçãozinha aí, essa 3 aí, que é estudar em ordem, tá? Então, a ordem correta de estudos, basicamente, é essa aí. Você estuda primeiro o osso, depois você vai para os músculos da região, articulações, nervos, vasos e, por último, a topografia, tá? E seguindo essa linha, primeiro vem o descritivo para depois o topográfico. Então, muitos começam, né, pela topografia, outros se identificam mais com irrigação, querem começar ali pelos vasos e tal. Pessoal, não dá certo, porque o osso é a base de tudo. Tudo vai passar, ou vai se insertar, ou vai estar relacionado com os ossos, né? Então, vai se dar uma artéria, o caminho dela vai passar, vai se relacionar com o osso, vai estar em determinado lugar ali que você, se você souber os acidentes ósseos ali daquele osso determinado, já vai ficar mais fácil de você gravar as outras informações, tá? Então, essa aí é uma dica bem valiosa, junto com a questão do primeiro vem descritivo para depois o topográfico, né? E por último aí dessas 5 dicas, galera, repasse muitas vezes e quando estiver cansado, repasse de novo. Então, como diz um professor nosso ali da faculdade, o segredo para passar em anatomia é repetição. E aí, ou você vai repetir várias vezes dentro do ano corrente, ou você vai repetir no outro ano. Mas não tem como ler uma vez, né? Olhar uma vez e dizer que já sabe com profundidade o assunto. Claro que muitas pessoas, algumas têm mais facilidade que outras e tal, mas de via de regra, galera, você tem que repassar várias vezes, tá bom? Muito bem, como estudar anatomia na Faculdade Barcelona? Pessoal, eu respeito todos os cursos, né? Admiro essa profissão, que é ensinar, gosto muito, até antes da faculdade de medicina, minha outra formação e os afazeres que eu tinha antes já envolviam a área de educação, então eu gosto muito dessa área e respeito todos aqueles que empreendem ensinando outros, tá? Pero, tenho algo a dizer. Anatomia é algo muito peculiar, galera. Cada faculdade ela tem um foco definido, tá? Então, assim, ó, vídeos no YouTube sobre determinados assuntos, vocês vão ter muitos, certo? Agora, o foco específico, né, de como a faculdade vai perguntar, como o professor vai ter tomar numa oral, galera, é quem passou por ali, tá? Então, por exemplo, tem algumas questõezinhas que eu coloco, né, nos nossos PowerPoints, e eu passo para os alunos que é legal, assim, que eu vejo a primeira vez que eles ouvem, eles, rapaz, isso aí, André, procurei isso aí em tal, no YouTube, procurei no Google, não encontrei e tal, que vão tomar mesmo, e aí o aluno vai lá no oral e o professor acha, né, aquele buraquinho ali, e pergunta para ele, limites, contenido, disposição dos elementos, e o aluno volta, então, agradecendo. Por quê, galera? Porque é peculiaridade, a peculiaridade da anatomia da Barcelona, ela tem algumas características que em outras faculdades não tem, não que são menos importantes, o outro foco, né? Os assuntos que a outra faculdade foca, não. É que cada faculdade foi desenvolvendo, através dos seus docentes, essas peculiaridades. Tá, galera? Então, assim, ó, como estudar anatomia na Barcelona? Vamos lá. Primeira coisa, tem que saber o calendário, né? Olha só, que interessante esse nosso calendário. A primeira era, galera, é locomotor. Vai pegar membro superior e membro inferior, tá? Vamos de fevereiro até junho. Acabei de receber uma mensagem de uma aluna que tinha visto essa mesma aula e me perguntou assim, André, para o grupo de abril, para a turma de abril, como que funciona o calendário? O calendário de provas é o mesmo, galera. A diferença é que tu vai ter menos tempo. Se tu é de abril e está assistindo essa minha aula, tu vai ter menos tempo para estudar para a primeira era, tá? Quando que é a prova da primeira era?
Generalmente é no início de junho, tá? Dia 5, 8 de junho, primeira era, ok? Então, tem aí 4 meses a partir de agora, e para os que estão... Não dá 4 meses, né? Dá 3 meses e pouquinho. E para os que estão no pré-grado e vão começar em abril, vai dar abril, maio, junho, vai dar 2 meses, tá, galera? Segunda era vai de junho a setembro, geralmente na volta das férias é a prova da segunda era, então férias é só no nome, né? Então você vai ter 15 dias de férias, mas na volta já é a prova da segunda era, certo? Então no início de setembro, eu lembro que um ano foi dia 7 de setembro, exatamente no feriado do Brasil, foi ali a prova de segunda era de neuro, tá? E aí, pessoal, dia 5, 8 de novembro, ali na primeira semana de novembro, você vai ter a prova de terceira era, que é Splachno, tá? Então, mais ou menos assim, ó, o locomotor pega membros, agora nós vamos destrinchar aí o locomotor, vamos dar as diretrizes para vocês aí. Vai pegar braço, antebraço, munheca, mano, né, codo, vai pegar a cintura escapular aqui, o ombro, e vai pegar coluna também, tá? E daí para baixo lá vai pegar cadeira, muslo, que em espanhol quer dizer coxa, né? Em português é muslo em espanhol. Rodilha, perna e pé, tá? Esse é locomotor. A segunda era, que é neuro, vai pegar o quê? Os órgãos, né, que vão envolver o sistema nervoso, que vai dar aqui dele cuello para arriba, tá? Vamos pegar ali o cérebro, o cerebelo e por aí vai, certo? Trabalhar bastante os pares craniais, neuro, muita informação. Gente, é bastante, sabe? Bastante coisa. É o fino. A anatomia da Barceló é o fino do fino, tá, galera? Se prepara, porque a anatomia da Barceló é pesada, mas existe aí a fórmula para você aprovar, ok? E a terceira era a esplacnologia, que vai estudar o quê? Basicamente, os órgãos aí do tórax e do abdômen, né? Do nosso querido tronco. Vai pegar uma parte dele, cuello também, el cuello visceral, cuello parietal. Aí, esplacno vai pegar coração, galera, pulmão, e aí pega bastante coisa. Cada era, pessoal, tem a forma certa de estudar. Hoje nós vamos focar bastante na primeira já, né, para arrancar bem. Galera, vamos ver a diferença dessas duas formas de estudar anatomia, e através da comparação das duas, a gente vai agora focar na anatomia da Barceló. Existe a anatomia sistêmica, que é aquela que tu estuda por assuntos, tá? Por sistemas. Então, assim, ó, tu diz assim, essa semana eu vou estudar sistema ósseo, aí tu vai estudar todos os ossos do corpo, tá? Ou vou estudar só irrigação, vou estudar só... Essa é uma anatomia sistêmica, por assuntos. E existe a anatomia topográfica. Galera, presta atenção aqui, a anatomia que a Barceló estuda é a anatomia topográfica. Ou seja, vai para uma determinada região e estuda todos os assuntos relacionados àquela região, tá? Aí esgotou aquela região, vai para outra e assim por diante, tá bom? Então, presta atenção nisso, que é a forma que a Barceló estuda anatomia topográfica. E vamos, então, um pouquinho para generalidades. Deixa eu falar uma coisa para vocês, essa aula aqui não é a aula de generalidades propriamente dita, tá? Na primeira aula do curso, que já vai ser essa semana agora, estamos aí no dia 6 de março, né? Então, a semana agora de março, hoje é domingo, dia 6, eu estou falando a data porque eu não sei quando que você vai estar assistindo essa aula, né? De repente você vai estar assistindo daqui 2 semanas, daqui 3. Início, agora, nessa semana, estamos começando, então, o curso com a aula de generalidades propriamente dita, tá? Que aí nós vamos pegar ali planos, eixos do corpo e por aí vai. Mas hoje a gente já vai dar um insight e alguns exemplos para vocês aí, tá? Vamos lá, então. Pessoal, primeira era, o que a gente vai estudar? Membro superior e membro inferior, dividido nos seguintes tópicos. Membro superior vai pegar coluna, ombro, braço, codo, antebraço e mano.
E o membro inferior vai pegar cadeira, muslo, rodilha, perna e pé. Então, foi o que eu citei anteriormente agora. Isso é primeira era, galera, tá? Então, assim, ó, um parêntese aqui, coluna não era primeira era. Coluna, por ser uma estrutura que envolve lamédula, né, que a gente vai estudar ali em neuro, médula espinal, coluna era neuro. Mas o ano passado, aí eu comecei a dar aula, já arranquei com o ombro, né, cintura escapular, todo ano é assim. E aí chegou um aluno para mim e falou assim, André, o professor hoje falou sobre coluna na aula. Eu falei, não, ele deve ter citado coluna, mas vamos de cintura escapular. Aí chegou uma aluna no outra aula falando, André, agora o professor está em coluna aí falando sobre as características de cada vértebra, cada região. Aí eu fui ver, tinha mudado. Então, o ano passado, galera, coluna saiu de neuro e veio para locomotor, tá? Então, eu não sei se vai continuar assim, é possível que sim, né? E agora, então, a gente está aí com esse calendário, tá? Muito bem. O que a gente vai estudar de cada região? Eu falei que a anatomia da Barceló é uma anatomia topográfica. Então, por exemplo, nós vamos pegar a coluna, a gente vai começar ali pela cervical, por exemplo, e aí depois vai para torácica, lombar, depois vamos para a cintura escapular, né? Depois toda a coluna a gente vai para a cintura escapular, que é o ombro, depois braço, corpo. O que a gente vai estudar em cada uma dessas regiões, galera? Quais os assuntos? Esse checklist é muito importante tu ter bem claro na tua mente, porque a anatomia é muito extensa, e tu pega um livro, por exemplo, de 2.000 páginas, que é o Latarjet, e aí tu não sabe para que lado tu vai. Então, tu sabe agora que tu vai estudar o seguinte de cada região. Primeiro, os ossos, tá? Tu vai estudar os ossos de cada região, e eu vou dar um modelo daqui a pouco de como estudar um osso para a anatomia da Barceló. Como que eles vão cobrar descrição de osso numa oral, tá? Já nós vamos chegar aqui para eu te mostrar isso aí. Segunda coisa que você vai estudar da coluna, da cintura escapular, do braço, antebraço, codo e por aí vai, são os músculos da região. Depois são as articulações, ok? Depois vamos estudar a irrigação, as artérias que passam por aí. É claro que junto com a irrigação já vai pegar drenagem venosa e linfática também, tá, pessoal? Inervação, muito importante, e topografia, tá? Topografia, que tem o mesmo sentido da palavra da anatomia topográfica, né? Topografia quer dizer uma região. Então, o nosso corpo ele tem determinadas regiões que possuem limites, contenido, e depois eu vou explicar um por um, você vai entender certinho dentro desse contexto, tá? Galera, vamos pegar item por item, então, fazer um checklist do que tu precisa saber de osso, o que tu precisa saber de músculo, o que tu precisa saber de artéria, nervo e por aí vai. Vamos lá. Osteologia, você estudou um pouquinho, né, uma introdução ali no pré-grado. Você viu que existem vários tipos de ossos aí na foto, dá para ver alguns, né? Todos, na verdade, né? O osso largo, temos ali o osso irregular, temos um osso plano, temos um... O bom é estudar anato em espanhol, né? Falando em português, com a imagem em inglês, né, galera? Tu viu aí que a prova é de fogo mesmo, né? Bom, uma imagem simples aí que não vai confundir ninguém. Nós temos os tipos de ossos. Quantos ossos nós temos no corpo? Uma criança, ela nasce com quase 300 ossos, né? E eles vão se fundindo, se fusionando entre si, e um adulto normalmente tem 206 ossos, tá, galera? Divididos em esqueleto axial e apendicular, e de diferentes formas e funções. A forma do osso já entrega a função dele, né? Por exemplo, tu pega um osso plano, qual é a função principal do osso plano? É proteção. Proteger o quê? A região onde ele se encontra. Então, por exemplo, aqui tem a caixa torácica, né? Tu olha atrás da caixa torácica, nós temos a escápula, né? Que é em forma de pá, protegendo a região posterior ali da caixa torácica. E por aí vai, tá, galera? O que eu preciso saber de um osso, de cada osso, para aprovar na anatomia da Barceló? Galera, o checklist está aí, tá? Você precisa saber o nome do osso, o tipo, la ubicación, la función,
inserciones musculares y ligamentosas, acidentes óseos e articulações das quais ele participa, tá? Então, essas são informações, 7 informações que tu precisa saber de cada osso. Beleza, galera? Eu vou dar um exemplo aqui, bem simples, né? Bem tranquilo, que é a clavícula. Na verdade, a clavícula a gente vai ver com calma quando chegarmos em cintura escapular. O que eu vou fazer hoje é dar um exemplo para você do que você precisa saber, tá? Então, vamos lá. É muito comum o professor chegar numa prova oral da primeira era e olhar para você e dizer assim, ó, me descreva a clavícula. Muito comum. É uma das perguntas mais comuns que tem na oral de primeira era. E aí, galera, a tua descrição vai responder essas questões aí, essas perguntinhas aí, né? Qual é o nome, qual é o tipo, implicação, função. Então, o que tu precisa falar numa descrição de clavícula? Vamos lá. Eu vou fazer a descrição toda e depois a gente vai identificar, na verdade, as informações que eu coloquei aqui nessa descrição, tá? Então, o professor olhou para ti, perguntou, me descreva a clavícula, você vai olhar para ele e vai dizer o quê? A clavícula é um osso largo, é um osso estendido del esternón hacia el acromion, é um osso que tem forma de S itálica, ¿sí? É um osso que tem 2 caras, uma superior e uma inferior, 2 bordes, um anterior e um posterior, e 2 extremidades, uma interna ou external, acá, ¿sí? E uma extremidade acromial ou externa, ou lateral. Esta acá pode ser external, interno, medial. ¿Sí? Bueno, la cara superior ou vista superior é uma cara lisa, subcutânea, pode ser tocada acá. Este osito que ustedes tocan acá é a cara superior, vista superior da clavícula, ¿sí? É uma cara lisa, lisa quer dizer que não tem nenhum acidente ósseo, ¿sí? Relevante. É uma cara subcutânea, pode ser tocada, e tem 4 inserções musculares. Em la extremidade external, temos o pectoral maior hacia adelante e esternocleidomastoideo por detrás, ¿sí? Anteriormente, pectoral maior e posteriormente esternocleidomastoideo. Em la extremidade external. En la extremidad acromial tenemos el deltoides por adelante, anterior, y el trapecio por detrás o posterior. ¿Sí? La vista inferior tenemos una inserción muscular, que tenemos acá. ¿Sí? Acá. ¿Sí? La inserción muscular del músculo subclávio, que está insertado en el canal subclávio. ¿Sí? Tenemos también el tubérculo conoidal, la línea trapezoidea o trapezoidal, ¿sí? El cual va a recibir la inserción acá, tenemos acá, el ligamento, ¿sí? Conoideo. Bueno, y también el ligamento costoclavicular. ¿Sí? Cara inferior, entonces tenemos 2 ligamentos y también un músculo. El borde anterior va a recibir también un poquito de la inserción del pectoral mayor en su porción más interna o external, y el borde anterior también va a recibir la inserción del músculo deltoides. ¿Sí? Bueno, pessoal, essa seria uma descrição básica da clavícula para você aprovar na prova oral da Barcelona, tá? Claro que faltou uma última informação, que é que a clavícula participa em sua porção external de la articulación esternocondroclavicular,
clavicular, ou também conhecida como esternoclavicular ou esternocondrocostoclavicular. Y la porción acromial va a participar de la articulación acromiotorácica, ¿sí? Então, tá aí, pessoal, o que a gente chama de descrição de osso. Não é simples, pero quero dizer a você a ustedes, que o osso mais simples a ser descrito é a clavícula, tá, galera? Existem ossos muito mais complicados. Por exemplo, pega a escápula, aí é bastante coisa. A escápula, como é que eu vou descrever a escápula? La escápula es un hueso plano triangular, tiene 3 bordes, tiene 3 ángulos, ¿sí? Una cara anterior y una cara posterior. La cara anterior está íntimamente ligada a las 5 primeiras costillas, também conhecida como cara costal, e por aí vai. Então, galera, estou adiantando aqui para dar um exemplo para você, tá? André, eu tenho que saber tudo isso dos 206 ossos? Não, galera, não se apavore. Vamos se acalmar e vamos ver o seguinte aqui, ó. Aqui eu fiz uma lista dos principais ossos cobrados em prova oral pela Barcelona. Tá? Então, nós temos aí a clavícula, a escápula, o húmero, radicúbito e o coxal, fêmur, peroneu e la tíbia. Bueno, então, eu nunca vi, por exemplo, alguém chegar e dizer assim, ó, me descreva el esternón, me descreva la costilha. Nunca vi, galera, tá? Eu tenho até medo de dizer assim que não vão cobrar, porque tudo pode mudar, né? Mas até hoje eu nunca vi. Esses são os ossos que eles cobram descrição. Como que tu vai estudar a descrição? Galera, tu vai assistir a aula, nós temos os materiais, tem uma descrição toda digitada de cada um desses ossos aí, né? Eu gosto muito de escrever a caneta, né? Então tá aqui, ó, desde quando eu fiz anatomia, tá aí, ó, escrito à mão, né? Tenho digitado, tenho escrito à mão. Eu tenho mais de 1.200 páginas escritas à mão, todas numeradas, né? Para que eu pudesse, então, tá consultando a cada dia, né, galera, essa matéria de anatomia, certo? Então, principais ossos para a descrição oral, tá aí na tua tela, e depois a gente vai voltar a pegar osso por osso, tá? Vamos lá, miologia. O que eu preciso saber dos músculos, galera? Primeira coisa, o corpo tem uma infinidade de músculos, né? Aí 600 a 650 músculos. Não chega a ser uma infinidade, mas é bastante, né? Realizam aí sim uma infinidade de movimentos. Seus movimentos se realizam através de contração e relaxamento. E aqui eu tenho um checklist do que você precisa saber de cada músculo, tá? Vamos lá. O que você precisa saber? Nombre, função, inserção proximal ou origem, inserção distal, irrigação, qual é a artéria que leva o sangue para esse músculo, inervação, no caso do músculo é uma inervação motora, no caso da pele é uma inervação sensitiva, aferente, músculo é motora, eferente, né, centrípeto, está descendendo do cérebro a ser músculo para movê-lo, né? Então, qualquer movimento que você faz, que eu vou pegar aqui, ó, a caneta, que eu vou levantar, ou movimento de elevação ou descência, é tudo vindo informação do cérebro através de um nervo, né, de um neurônio que está fora do sistema nervoso central para o músculo. Bueno, inervação. E relações, tá? Galera, relações é o que em anatomia, antes do próximo slide? Relações é o que vem na frente, atrás, de um lado do outro, em cima e embaixo da estrutura estudada. Então, vai perguntar assim, ó, relações do músculo, sei lá, esternocleidomastoideo, por exemplo. Tem que saber o que vem em cima dele, embaixo, por aí vai. Vamos lá. Peitoral menor. Esse aqui é um exemplo que eu vou usar para você, tá, galera? Só um exemplo. Nesse slide, você tem as informações que você precisa desse músculo aí, peitoral menor. Então, qual é a função dele? Ele é um inspirador, certo? Ou elevador das costilhas. Ele possui inserções, uma inserção proximal na apófise coracoides e a distal na cara lateral e borde superior da terceira, quarta e quinta costilhas. Tá vendo por que é importante você saber osso antes de músculo? Porque aqui tem um nomezinho que você já não conhece, né? Apófise coracoides, que bicho é esse? É uma estrutura
que está no ângulo externo da escápula, certo? Apófise coracoides, que recebe outras inserções, não só desse músculo, né? Não vou confundir a cabeça de vocês agora enchendo informação, mas quando você estudou a escápula, você já fixou ali, agora tu vai para o músculo e tu já sabe o que é apófise coracoides, tá, galera? Um outro detalhe é que a descrição tem que ser precisa, né, galera? Tu pega um outro curso na área da saúde que não é tão aprofundado como anatomia, como medicina, por exemplo, e aí pergunta assim, onde que se inserta o peitoral menor? Vai dizer, na escápula e na terceira, quarta e quinta costela. Bueno, costilha. Tá. Anatomia da medicina da Barcelona, essa resposta, ela não basta na oral. Você vai ter que dizer na escápula, pero apófise coracoides, da escápula, em el ângulo externo. E na terceira, quarta e quinta costilha, pero na cara lateral e borde superior. Tá? Então, isso é anatomia fina, tá, galera? Inervação do músculo peitoral medial, nervo e a irrigação, ramas peitorais da artéria coracoacromial. Então, isso aqui é um modelo, né, galera? Não coloquei aqui as relações. Isso aqui a gente vai trabalhar com calma, para você entender o que você precisa saber de cada músculo, tá? Muito bem. Articulações. Como é que a gente estuda as articulações? Primeira coisa, galera, as 4 principais articulações do organismo, do nosso corpo, em termos de cobranças ali na nossa faculdade, na Barcelona, tá? Não estou dizendo que as outras não são importantes, cada uma tem sua função, né? Mas as que eles mais cobram a descrição também, tá? É muito comum numa prova oral de primeira era, você chegar e dizer para você, me descreva a articulação glenomeral. E aí, tu vai ter que dizer as informações, o checklist que eu vou passar agora para você, tá? Me descreva a articulação del codo, sim? E aí, o que tu vai dizer? Então, tem que estar preparado, né? Coxofemoral. Agora eu falei em coxofemoral, lembrei qual é o osso mais difícil. Eu falei que o osso mais fácil é a clavícula, né? O osso mais difícil, que as pessoas têm mais dificuldade em gravar todas as informações para a descrição, é o coxal. Tá, galera? Então, te liga aí, já vai pegando, desejar as técnicas, e a hora que chegar no coxal, tem que pegar firme, porque realmente é um osso difícil. Lá no meu Instagram, eu acho que tem, não sei se de uns 2 anos atrás, que eu postei um vídeo lá da descrição do coxal, tá? Voltemos aqui às articulações, coxofemoral e a de la rodilla, tá? Então, claro, galera, tem outras articulações muito importantes, por exemplo, a ATM, né? Articulação temporomandibular, que é essa aqui, que permite você mastigar, falar aqui, tá? É uma articulação bastante cobrada também. Quem vai ser professor do Dr. Sauri, que é o que elabora as provas, né? Diga-se de passagem, as nossas aulas aqui é baseada basicamente no Latarjet e nas aulas do Dr. Sauri. Eu tive a oportunidade de fazer aula com ele, fiz aula presencial com o Dr. Sauri, tive a oportunidade de poder montar as aulas baseado nas aulas dele, que é ele que é o camarada que elabora essas provas da Barcelona, que faz, né, essa gerência, por assim dizer, né, pessoal, dos exames. Tu vai ver ele falar bastante numa articulação lá do pé, chamada articulação de Lisfranc, tá? Então, acrescentaria, além dessas 4 aí, a ATM e a Lisfranc. Isso aí tudo a gente vai trabalhar com calma. O que eu preciso saber de uma articulação, André? Tá aí, galera, ó. Tipo, gênero, superfície articular, movimentos que ela realiza, meios de fijação, inervação e irrigação. Vamos pegar um exemplo da glenomeral, que tá aqui, ó. Tipos de... o tipo da glenomeral é uma diartrose, o gênero dela é enartrose, tá? Então, diartrose tem a ver com sinovial, que ela tem membrana sinovial. E enartrose tem a ver com o fato dela ter 6 movimentos, tá, galera? Quais são os movimentos da articulação glenomeral? Deixa eu mostrar para vocês aqui um exemplo da glenomeral, tá? Vamos lá. Então, pega aqui, galera, ó, a nossa glenomeral, que é a articulação do ombro, ela vai fazer 6 movimentos. Vamos lá. O primeiro movimento é o movimento de flexão, tá? Esse aqui fez a flexão para baixo,
extensão, né? Flexo e extensão, tá? E aí tem a abdução, que é o distanciamento do braço do tronco, tá? Abdução e adução, tá? Então, vamos lá. Flexão, extensão, abdução, adução, rotação interna e rotação externa. Pronto. Matou aí os 6 movimentos. Ó, já respondemos aí, basicamente, 3 perguntas, né? 3 perguntas. Superfície articular da glenomeral. Falando de cabeça aqui, faz 3 meses que eu não dou aula de anato, né? Estou falando que eu lembro aqui, eu brinco com meus alunos que eu digo que eu não preciso saber mais nada de cabeça agora de cor, né, galera? Os alunos que ainda não fizeram anato precisam ir decorando, né? Claro que a gente brinca porque na medicina a gente estuda para a vida e quanto mais coisas você souber de cabeça, melhor para você, né? Tanto estudar as outras matérias quanto exercer a medicina depois de formado. Estou controlando o horário aqui para a aula não ficar muito longa. Superfícies articulares, galera, da glenomeral por parte do húmero, é a cabeça do húmero, sim? E por parte da escápula é a cavidade glenoidea, tá? Então aqui já respondemos mais da metade dos... Aí os meios de fixação, teremos os ligamentos, tá? Aqui, ó, coracomeral, ligamento glenomeral superior, médio e inferior. Tem um detalhezinho bem importante entre eles, que é um ponto débil, que o professor sempre cobra para você falar, que aonde acontece lesão, né, dessa articulação. Não vou entrar em pormenores agora. Inervação, são alguns nervos, também não vou citá-los todos agora, irrigação também. Então, galera, assim, ó, articulação é isso, tá? Agora, na próxima aula, a gente vai falar sobre os eixos do corpo, tá? E aí você vai ver que cada eixo é responsável por 2 movimentos, e é uma perguntinha que eles fazem, assim, ó, eu falei, movimento de flexo, extensão, se dá em el seguinte eje. Aí eles vão colocar lá, antero-posterior, látero-lateral, céfalo-caudal. Qual é o eixo que se dá flexo-extensão? Então, é o látero-lateral, né, galera? O eje funciona como se fosse um parafuso e a articulação rodando. Então, tu pega, vamos lá, abdução e adução é antero-posterior, tá? Certo? Rotação interna e externa, céfalo-caudal. Tudo isso aí a gente vai explicar em aula, tranquilo, tranquilo. Que necessito saber de irrigação de uma artéria. Então, a irrigação a gente vai estudar todas as artérias do corpo, tá, galera? As principais, na verdade, né? Pegar todas aí não tem como, né? Mas as principais e suas ramas. Bueno, precisa saber a origem, o trajeto, o término, as ramas colaterais, as terminais, as relações e o que ela irriga. Eu vou dar um exemplo aqui. Artéria axilar, por exemplo, tá? Artéria axilar. Se o professor chegar para ti e perguntar assim, mas descreva a artéria axilar numa oral. Por que eu estou focando tanto na oral, galera? Porque é onde o bicho pega. E se tu se prepara para oral, a choice, tu tira... O que é uma prova choice? É tu pegar a informação... A oral tu vai ter que montar, né? Uma argumentação para poder apresentar ao professor. E a choice são informações soltas da tua argumentação. Então, se tu prepara para oral, a choice tu mata. Bueno? Origem da artéria axilar. Digamos, né, que ele falasse artéria axilar. Vai falar, se origina por debaixo de la clavícula. Por isso que a artéria... Uma coisa que tem que entender desde já, galera, que as principais artérias, elas, na verdade, são a mesma artéria, só cambiam de nome dependendo de onde ela vai caminhando. Tá? Então, aqui nós temos a subclávia, passou por debaixo da clavícula, por isso que o nome é subclávia. Passou por debaixo da clavícula, vai virar axilar. Por que ela vai virar axilar, galera? Porque ela está na axila. Aí ela vai passar por borda inferior do peitoral maior e vai virar artéria braquial. Por que ela vai virar artéria braquial? Porque ela está no braço. Você está vendo? Então, tem uma lógica para você estudar. Então, aqui nós respondemos a origem, trajeto, vai descender hacia abajo e hacia afuera, em la axila. Bueno. Ramas colaterais, ela possui 5, alguns dizem 6, tá? Ramas terminales, a rama terminal só uma, que é a braquial. Relaciones. Bueno, relaciones principais da artéria axilar seria o quê? Tô lembrando aqui, ó. Ela descende lateral e superior à la vena.
axilar. Y está envuelta por los nervios que estão nascendo del plexo braquial em la axila. Bueno, então tu vai ver o pessoal falando assim, ó, ramas posteriores do plexo braquial, ramas anteriores do plexo braquial. Posterior e anterior a quê? Qual é o ponto de referência para os nervos do plexo braquial? Artéria axilar. Nervos posteriores, quer dizer que estão nascendo posterior à artéria. Estou adiantando aqui alguns assuntos para você entender aí como estudar. Bueno, inervação, o checklist é igual, pessoal, tá? Origem, trajeto, término, ramas colaterais, terminais, relações, e aqui nervo, tá? Principais nervos a serem estudados, os 7 ramos terminais do plexo braquial, e eu diria assim, membro inferior, galera, vai ter 2 plexos ali, que é o sacro e o lombar, mas o principal, assim, que eles pedem é o nervo ciático, tá, galera? O nervo ciático, pra vocês terem uma ideia, se me recuerdo bem, ele inerva 47 músculos da perna. Perna, muslo, vai pegar ali o pé também, enfim. É o nervo ciático, né? Alguns dizem assim, eu estou com um probleminha no ciático. Se é no ciático, não é probleminha, é problemão, né, galera? Então, inervação é algo muito importante, a gente vai pegar essa manha também de como estudar. E, por fim, galera, eu termino aqui sobre os assuntos, né, dessa parte mais de generalidades, topografia, tá? O que é topografia, galera? São regiões, né, determinadas partes do nosso corpo que vão ter ali uma importância, às vezes, cirúrgica, uma importância na hora de eu atender uma emergência de um paciente, tá? Então, às vezes, 2, 3 músculos se entrecruzam, por exemplo, e vão formar ali um triângulo. Tem ali os triângulos de axila. E aí tu vai ter assim, ó, literalmente isso aqui, ó, 2 triângulos e um quadrilátero, tá? E aí a gente vai estudar o que... Quando falar região topográfica, tu vai entender que tu tem que saber 3 informações: limites, contenido e disposição dos alimentos, dos elementos, tá? Chegando a hora da janta, eu tô falando alimentos, né, galera? Vamos botar na prática isso aqui, pessoal. Por exemplo, uma das perguntas da minha prova final oral, quando eu fiz anato, a primeira pergunta foi: me descreva el hueco popliteo, ou também conhecido como fossa poplítea. Então, o que tu vai responder? Tu tem que entender isso assim, ó. O cara te pediu músculo, tu já vem o checklist na tua cabeça e tu já sabe o que tu vai ter que ter informação. Aí ele me pediu descrição de osso. Então eu já sei que eu vou começar dessa forma. Aí ele me pediu uma região topográfica, o ecopoplíteo, ou os triângulos, ou a própria fossa axilar, que tem paredes e contenido, né? Então, o que ele vai te pedindo, tu já vai saber o que tu tem que responder. O ecopoplíteo, região topográfica, eu tenho que responder limite, contenido e disposição dos elementos. O que é disposição? É o que vem antes, depois, o que está profundo, superficial e tal. Então, aqui nós temos o ecopoplíteo, é uma região posterior em la... el muslo, tá? Então, aqui tu tem, pessoal, a tua coxa por detrás, tá? Panturrilha por detrás, e aqui tu tem essa forma de losango, né, por assim dizer, o ecopoplíteo. Bueno, então tu tá vendo aqui que tem artéria, uma vena e um nervo. Sim? Tu tem que dizer agora, vamos lá, vamos começar pelos limites. Limite superior, interno, que tem 2 músculos, semimembranoso e semitendinoso. Tá aqui os 2. Bem nítido aqui, né? Supero-externo, limite, bíceps crural ou bíceps sural, nome do músculo. E os limites inferiores são los gemelos, interno e externo. Matei os limites, agora eu tenho que falar o contenido. Artéria poplítea, vena poplítea e nervo ciático se dividindo ou se bifurcando. Essa é uma informação relevante que o professor quer ouvir de você. Tá? Então, tu tem uma veia, uma artéria, uma veia e um nervo se bifurcando. Bueno. E a disposição desses elementos, como então a artéria está profunda e interna,
A vena está superficial e externa em relação à artéria. Eu botei aqui, ó, no slide, só está faltando um pouquinho, né, de detalhe aqui, ó. Ela está externa em relação à artéria e interna em relação ao nervo, tá? E o nervo ciático está externo em relação à vena e à artéria. Tá para o lado de fora aqui, tá, galera? Externo, tá? Uma mnemotécnica aqui, ó, disposição dos elementos do ecopoplíteo de lateral a medial, nevar. Nervo, vena e artéria, certo? Então, a gente tem essas técnicazinhas aí para você ir fixando aí e poder se dar bem aí na final de anápolis. Galera, sobre um insight assim, bem básico assim, sobre generalidades, era isso, tá? Eu sempre gosto de terminar minhas aulas aí com uma frase, né? Então, dá uma motivada na galera aí. Se você pode sonhar, você pode realizar, tá bom? Então, você sonhou em estar aqui, você sonha em ser médico, então tem que realizar isso na prática todos os dias, tá? Muito bem. Eu quero terminar a aula, galera, explicando para vocês como funciona o nosso curso, né? Nós já temos aí mais de 20 alunos que nos procuraram só de ontem para hoje. E já tínhamos alguns inscritos já da semana passada. Então, as turmas estão se formando. A gente está aí atendendo como a gente pode. Tem algumas mensagens que demoram um pouquinho, né, para responder vocês agora, nessa época aí que a gente está formando as turmas, mas com o tempo tudo vai se ajeitando. Aqui tem algumas informações básicas, galera, tá? Nosso curso tem 2 classes por semana, tá? PowerPoint a gente envia antes da aula para vocês, sempre, para vocês acompanharem a classe. Então, a gente vai estar enviando, tipo, no dia ou um dia anterior, dependendo. Às vezes eu gosto de fazer uma correçãozinha, dar uma revisada, aumentar um pouquinho ali alguma informação ou outra, tá? PDF. Nós temos um PDF com entre 400 a 500, eu coloquei 400, mas acho que está em quase 500. Toda a matéria de anatomia digitada, ok? Tudo que eu passei para vocês aqui, existe um PDF com essas informações. E à medida que a gente vai caminhando, a gente vai enviando para vocês também esse material. Nós temos um mega pergunteiro com 7.000 perguntas de provas da Barceló, dos últimos 500 anos, aí me perguntou, né, para ter 7.000 questões, mas aí tem de parcialitos, de finales, tem de recuperatórios e de eras, então não precisa muitos anos não para ter tanta pergunta assim, né? Provas dos últimos 3 anos da Barceló, a gente vai revisar em aula com vocês, questão por questão, e explicar por que aquela questão é letra C, por que a outra é B, e aí tu vai fixando, né, galera? Lembra? Estimular várias formas do cérebro, né? Então, a gente está fazendo isso com vocês no curso aí, sempre que a gente pode. A gente vai fazer um repassito, né? Um dia antes da era, tá? Repasso para as eras, finais, preparo para choice oral. A gente vai atender modalidade presencial e Zoom, galera, por enquanto. Daqui a pouco, se a gente conseguir formar 2 turmas grandes, ou uma turma grande, a gente vai atender só presencial, porque é o que há de melhor. No presencial, galera, a gente tem todos os ossos, réplica de órgãos, tá? Que a gente vai emprestar para os alunos. Todos os anos é assim, a gente empresta, o aluno leva para casa, treina, ensaia, dorme abraçado lá no fêmur, né? No outro dia devolve. Então, é assim que a gente aprende anatomia, né, galera? Vivendo anatomia. Então, a gente tem essa interação com os alunos no presencial, certo? E eu costumo atender os alunos também fora do horário de aula, tá, galera? Fora do horário de aula, então, tá estudando lá, é 10 da noite, é meia-noite, é 5 da tarde, tu se deparou com um parágrafo do livro que tu não entendeu, tu pode tranquilamente me mandar uma mensagem, pessoal. Manda mensagem que eu vou te responder. Não garanto você responder na hora, porque às vezes eu estou em aula também, tá? Mas dificilmente eu não respondo no dia. Geralmente, se eu estou com o celular e entrou a mensagem, eu respondo na hora, tá? Mas eu te garanto, pelo menos no dia ali, eu vou procurar responder a todos vocês, tá? Ok, galera? Então, esse é um modelo que a gente usa aí para atender os brasileiros, né? Temos alguns alunos também argentinos, alguns irmãos que nos procuram, e às vezes é necessário a gente largar um portunhol em la classe, né?
pero nuestro portunhol é muito malo. E aí a gente prefere aí continuar falando no português. Galera, vou terminar falando os valores do nosso curso aí, tá bom? Hoje, como eu disse, hoje, 6 de março, ok? Eu estou falando isso porque eu vou postar essa aula e sabe-se lá quando você vai estar assistindo, né? Mas hoje o nosso curso está o valor de 115 na modalidade Zoom, tá bom? Reais por mês e 180 na modalidade presencial, tá, galera? Tem alguns de Santo Tomé me pedindo para me informar. Eu moro em São Borja, o pessoal me pede, André, forma uma turma aqui em Santo Tomé. Estamos vendo a possibilidade, tá, de alugar um local, de arrancar já com as classes aí essa semana e tal. Então, galera, nos procurem, tá? Na página lá do Insta, no nosso celular. E eu desejo a vocês aí uma ótima cursada. Eu desejo que você aprove, seja feliz aí na anatomia 2022, perdão. 23 já tem que estar lá na fisiologia, né? E na bioquímica, tá, galera? Desejo tudo de bom para vocês e se você quiser participar do nosso curso, mais informações, entre em contato, que a gente vai te atender com o maior prazer. Não esqueça, se você pode sonhar, você pode realizar. Valeu, galera! Um abraço para você. Deus lhe bendiga. Fui!